Tem pergunta aí, Focas? Temos aqui a pergunta do senhor Sérgio Mastrocola. Ele pergunta: a interrupção das pesquisas com substâncias psicotrópicas tidas como socialmente nocivas foi prejudicial à sua atividade da neurociência, o estudo dela como um todo? A gente não teve interrupção desses estudos, né? Porque não teve começo, é isso que você quer dizer? Não teve, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que trabalhei com cocaína. Não, peraí. Mas não vou dizer que é sabido, mas assim, em humanos, né? Tá falando em humanos. Sim, mas se fala muito sobre isso, que existiu uma interrupção, principalmente quando a gente fala disso, a gente está falando muito do governo americano, né? E de guerra contra as drogas. Guerra, mas assim que tá. Essa interrupção aconteceu nos experimentos com humanos, mas isso não abalou as pesquisas em animais. Mas o fato do nosso cérebro ser tão diferente dos animais, isso... Não nesse aspecto. Tá. É diferente, mas eu sei dizer, por exemplo, o que pode fazer mal, o que é letal, o que gera degeneração. Tudo bem, mas a gente não sabe... Tá bom, beleza, mas quando você está falando de coisas mais nesse sentido, que é o que você falou, que é o que se pesquisava antigamente, de doenças, de coisas assim, tudo bem, mas quando a gente fala, por exemplo, de usar a droga para dar um reset na cabeça, para tratar problemas psicológicos, Entendi. Isso você não tem como analisar no animal. Não tem. Mas aí que tá. A gente já sabe quais são os potenciais. E o problema é sempre a avaliação dos riscos. Entendeu? Uhum. A gente sabe, por exemplo, que DMT é uma substância que a gente consegue tratar, por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Uhum. E metilanfetamina tem propriedades, heroína tem outras, e assim vai, certo? Só que o risco de adição, o risco de usar essa substância precisa ser dosado. Então, para TEPT, para transtorno de estresse pós-traumático, o cara está morrendo, o cara vai se suicidar. Uhum. Então, você vai arriscar, entendeu? Sim. Você tem um usuário de heroína, você precisa fazer abstinência de heroína, você pode usar uma outra substância para isso, porque o cara vai morrer de abstinência em heroína. Então, tem que calcular esses danos. Então, hoje a gente já tem uma psiquiatria que está avançando bastante no uso dessas substâncias para algumas doenças que precisam. Agora, não, você dizer assim, olha, eu vou usar DMT para acalmar meu coração. Nenhum médico vai prescrever isso, porque o risco é muito alto. E se você quer acalmar o seu coração, eu tenho outras substâncias que fazem isso, com um risco menor. Então, a questão não é... A questão tem muito a ver com a prescrição. As pessoas têm uma baixa compreensão sobre o que é a prescrição. A prescrição é um papel que uma pessoa que tem responsabilidade civil por isso, bota um medicamento ali, assina embaixo e diz que ela mandou você tomar aquilo. Imagina o tamanho da responsa. Então o problema é a prescrição. Nenhum médico vai prescrever uma droga que tem mais risco do que benefício. Esse é o ponto. Eu quero saber mais sobre drogas. Drogas. Experimentei agora o Uruçu... Pega isso aqui. Uruçu Boca de Renda. Mas esse aqui é sensacional. Depois você pega mais. Esse lambuza inteira aí. Esse que é o problema, eu não vou levar a caixinha. Esse é do Pará. Pará, pessoal. Ó, deixa eu ver. Eu gostei. Tava querendo um lá de cima, vamos ver. Ó, vou até comer puro. Pessoal, vocês são incríveis, viu? Amei. Amei tudo. Amei tudo. Amei a caixinha, amei o... Nossa. MB Mel. MB Mel. É bom esse. Maconha. O que tem? O que você quer saber? Tem um monte de certezas absolutas que dizem, quero saber se é verdade ou não. Você não deve fumar maconha até os 25 anos, que pode atrapalhar o desenvolvimento cerebral. Quanto você não deve fumar? A questão sempre de qualquer substância química é quantidade, frequência, intensidade. Não existe sim ou não no cérebro, ele é analógico, lembra? Uhum. Isso pra gente é crucial, porque quando a gente aumenta a quantidade e aumenta a frequência, a gente aumenta a ocupação de receptores. Tudo bem, mas vamos lá. Eu sei que é cheio de detalhes essa história, mas nós não estamos falando do cara de... Tem uma coisa que é drogas que você não pode nem experimentar uma única vez, porque elas têm uma altíssima chance de te viciar em uma brincadeira só. Né? Crack, por exemplo. Também não é verdade, tá? Não é verdade? Não é verdade. A questão é a seguinte, existem muitos fatores que aumentam a vulnerabilidade às drogas. Mas isso é de pessoa para pessoa?
De pessoa para Não de pessoa. droga para droga. Não de droga para droga. Mas então essa história de que o crack é muito mais viciante não é verdadeiro? Ele é. Você quer saber uma sequência? A gente poderia dizer assim, ópio em primeiro, e os derivados de ópio, heroína, Que tá um muito puta forte. de uma e tal. treta lá nos Estados Unidos agora, né, com os opioides. Sim, porque eles enfiaram o pé na jaca com os analgésicos, né? E foi prescrição. Você entendeu que eu estou falando da prescrição? Sim. Os médicos enfiaram a mão nessa cumbuca e criaram um problemaço. Tá? É o dinheiro, né? É o dinheiro. Ópio. Que mais? Ópio e os derivados todos do ópio, Uhum. tá? Depois você já cai nas anfetaminas, que na verdade tem vários, você tem a metanfetamina, mas você também tem a cocaína, você também tem essas substâncias que aumentam catecolaminas, aumentam adrenalina e dopamina. Uhum. Mexeu com a dopamina, a casa dá uma caída. Que é a mesma coisa que vai acontecer com glicose, álcool, né? Mexeu Uhum. com dopamina, você está num terreno arenoso. Mas o mais interessante é a gente entender que existem predisposições que são físicas, quer dizer, você pode ter alterações nesses receptores de dopamina que te deixam mais vulnerável. Uhum. E é interessante porque essa vulnerabilidade, ela provavelmente foi selecionada evolutivamente. Porque no passado, você ter um sistema dopaminérgico sensível fazia com que você escolhesse os comportamentos que te traziam melhores resultados. Tipo, é preferível comer uma fruta amarela, banana, manga, mamão, do que fruta vermelha, do ponto de vista calórico. Então, eu selecionar que essas frutas amarelas têm mais valor calórico é vantajoso do ponto de vista evolutivo. E é justamente isso que esse sistema faz. Ele seleciona qual das opções que você tem é a mais vantajosa. Uhum. Só que o que começa a acontecer? Você tem uma sociedade que deixa as pessoas muito vulneráveis do ponto de vista social. Isoladas, sem emprego, se sentindo losers, né? Esvaziadas. Então, quando estas pessoas encontram lugares onde, primeiro, tem pertencimento, tipo, aqui todo mundo é aceito. Você pode ser qualquer pessoa, com qualquer história, com que aqui cabe. Tá. Né? E eu vou passar o tempo todo vivendo dinâmicas de prazer que vão me isolar dos meus problemas, que vão resolver um pouco essa minha dinâmica psicológica, eu sou mais vulnerável. Eu estou mais frágil a essa situação. E aí pode ser que uma pedra de crack seja suficiente para dizer assim, ó, o negócio é o seguinte, vou ficar aqui, pessoal. Entendeu? E outros você tem inclusive neurocientistas que pesquisam grupos em que o uso de crack é cultural, é social. Usa-se e vai se trabalhar na segunda-feira. Que é uma coisa estranha. Tudo bem, né? mas vamos voltar para a história da maconha. Então, Tá. vamos lá. Mas quando o nome se Maconha é uma fala... droga bem light, né? Sim, mas vamos lá. Quando se fala de não se deve usar dos 25 anos, nós não estamos falando do cara, o cara usar uma vez ou não. Estou falando de usar com uma frequência... Acordar, fumar um baseado. Passa o efeito, fumar outro. Uma relação... eu não queria botar a medida aqui, mas uma frequência relativamente alta. Não, porque isso faz toda a diferença. O cara que fuma todo dia, o cara que... Esse aí tá com um probleminha. Porque o que vai acontecer? Probleminha. O que vai acontecer? Sob efeito do delta-THC, as sinapses que são formadas são pouco estáveis. Então, o que vai acontecer? Durante o tempo em que você fumou, você não está com a sua propriedade de gerar novas sinapses e estabilizá-las do mesmo jeito que ela estaria num outro momento. Uhum. Pelo próprio efeito da droga. E que é, inclusive, que dá a sensação de desprendimento, de soltinho. Porque eu não estou com tanto compromisso com aquela observação, com aquele pensamento, com aquela ideia, né? Só que se você vive sob efeito dessa substância, com esse efeito, o tempo todo, que hora que você vai aprender coisas, que hora que você vai se desenvolver, que hora que você vai ganhar novas habilidades, novas competências. Tudo bem, mas aí, se a gente está falando da maneira como você está descrevendo, se o cara fumar toda a noite para relaxar, não seria um problema. Não. Mesmo quando ele tem 20 anos de idade, mesmo quando ele tem 15 anos de idade. Quanto mais jovem, pior, porque você pode impactar o sono, a qualidade do sono, entendeu? Quanto mais jovem, o sono passa a importar. Muito. Entendeu? Porque o que vai acontecer? Quais são as sinapses que estão sendo construídas com 20, 21, 22, 23 anos? Já não são mais tão estruturais e são mais comportamentais. Agora, isso tem um outro componente que a gente falou também, que é a qualidade ou a potência da droga. Sim. A maconha de hoje é muito diferente da maconha de 10 anos atrás ou 20 anos atrás. Tipo, mais forte. Não estou nem falando da folha em cima, estou falando o que é servido hoje. Né? Sim, você tem... Tem skunk, tem outras formas. Tem um monte de outra coisa, né? Uma coisa, sei lá, pegar uma... Tem diferença grande.
Tem. Não, e é isso que é o problema. A questão é justamente essa. Quer mais água? Porque, não, tá tranquilo. O uso da droga na natureza, isso que é uma coisa que eu falo, inclusive num texto meu, que as pessoas viralizaram esse texto, que acharam que era uma coisa que tinha significado. Mas a questão da gente fazer o melhoramento genético da cannabis, ou a gente isolar o princípio ativo da cocaína da planta, ele tira aquela substância da expressão que ela tem na natureza, que é a mesma coisa que você tirar o açúcar da cana-de-açúcar. Ou o sal do mar. Certo? Você, de uma certa forma, está disponibilizando alguma coisa que deveria ser rara para que ela possa ser usada o tempo todo em grande quantidade. E esse é o problema. Porque quantas folhas de coco o cidadão tem que mastigar para chegar num efeito semelhante ao que ele consegue cheirando uma carreira de cocaína? Entendi. Ou quantas flores de maconha ele tem que fumar para ele poder chegar num efeito que ele consegue com um haxixe ou com skunk, sei lá. Não sou grande conhecedora, mas né, tem várias. Agora que está liberado, tem uma cultura. Né, nos Estados Unidos liberado, tem uma cultura de produção e as pessoas estão trabalhando ali a qualidade e tal. Então esse é um problema, porque você seleciona, você acrescenta, você exagera. As drogas sintéticas têm este problema. Porque eu vou lá para o laboratório e eu construo um negócio que é feito de um jeito, chave e fechadura, para encaixar num receptor do seu cérebro, e ele vai lá e faz... É um efeito muito dramático, completamente diferente dos efeitos selecionados da natureza, que são suaves. Né? Então, açúcar é legal? Então, como é que ele aparece na natureza? Eu preciso batalhar para arrumar açúcar na natureza. Sal é legal? Mas como é que ele aparece na natureza? Eu tenho que batalhar para arrumar sal. A hora que tem lá um saco a R$10, né? Sim. Que eu boto quanto eu quero, ou em tudo quanto é produto que você ingere. vai ser uma relação espúria, porque você não tem uma natureza, você não tem uma fisiologia preparada para aquilo. Não tem saída. Isso aí, por exemplo, é um negócio que tem na natureza. O mel? Sim. Cada vez menos, infelizmente. E os animais buscam, né? E isso veio uma iguaria para eles quando eles acham um favo. Sim. E adoram. Isso aconteceu lá, outro dia com o meu cachorrinho. Ele achou e apareceu todo lambuzado de mel, assim. Já tá aí, eu acho.